Queria trazer uma palavra ao coração da igreja, ao coração de cada um de nós que estamos aqui. Procurarei não ser demorado, procurarei trazer uma palavra ao coração, mas uma palavra que venha de encontro, talvez, à sua necessidade. Quero, aliás, nessa oportunidade, trazer uma palavra, irmãos, em relação, uma palavra que vem de encontro à necessidade do coração do homem de hoje. Nós vivemos um tempo tão difícil. Eu tenho conversado com algumas pessoas e algumas famílias que têm lutado para organizar a vida, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de relacionamentos com a família. Mas as coisas estão tão difíceis, tão complexas, a vida muda rapidamente tanto, que nós não estamos dando conta mais de organizar a nossa vida. A vida é uma desorganização constante, e isso é um desafio para nós que temos o desejo de servir ao Senhor, porque quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, amém, irmãos? Olha aqui para mim. Quando nós olhamos nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos que Deus, a organização faz parte do caráter de Deus. A organização reflete o caráter de Deus, quem Deus é. E Ele pede que nós sejamos imitadores dEle. De maneira que, se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida de relacionamento com Deus, nós precisamos organizar a nossa vida, organizar a nossa mente, organizar o nosso coração. E às vezes, mesmo na busca da espiritualidade, uma espiritualidade mais profunda, e às vezes algumas pessoas buscam de um jeito, outras buscam com um serviço sacrificial, ministerial, outros buscam na busca de dons carismáticos, e, enfim, buscam com a variedade de formas que a Bíblia nos dá, de meios de graça, a fim de alcançarmos Deus. E às vezes, mesmo nessa busca constante por Deus, lá no fundo do coração das pessoas, eu tenho percebido isso, que as pessoas se sentem um pouco meio que perdidas, um pouco meio que atrapalhadas em relação à vida, E a gente percebe isso porque a gente às vezes vê a pessoa com um projeto, daqui um mês está com outro projeto, daqui um mês está com outro, porque a vida é muito dinâmica e o nosso coração às vezes fica perturbado, o nosso coração fica um pouco atrapalhado e sem paz, sem conseguirmos nos conectar com Deus, que tem um caráter organizado. E se nós olharmos para a Bíblia reflete esse caráter de Deus, que é um caráter de organização. Deus, se nós fôssemos falar aqui um título, para que a gente possa se adequar a essa mensagem que eu procuro vos trazer, é que Deus é um Deus organizado, e Ele se relaciona conosco por meio de um relacionamento organizado, de maneira que a confusão não tem comunhão com um Deus que é íntegro e organizado no seu caráter e na sua forma de ser. Quando nós lemos, por exemplo, capítulo 1 de Gênesis, no início da Bíblia, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor parava sobre a face das águas, e a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Não havia uma organização, não havia nada. Havia trevas. Mas a Bíblia diz que Deus começou a falar, haja. Deus começou a construir, Deus começou a organizar a criação. E depois de 6 dias nos fez. E depois de nos fazer com todo a terra e o que nela há criado, Deus disse, olha, eis que eu vejo isso, e isso é muito bom.
ter uma vida e um coração organizado diante de Deus é muito bom. É isso que Deus espera de cada um de nós. E talvez Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que Ele tem poder, Ele quer, é do interesse de Deus, e Ele tem poder para isso, para organizar a sua vida, organizar o seu coração, organizar o seu ministério, organizar a sua família, organizar suas emoções, organizar a sua vida de uma forma integral. Deus quer fazer isso. Deus quer trazer organização para a nossa vida, para a nossa casa. Um dos textos que nós podemos recorrer para mostrar sobre o caráter de Deus organizado, é um dos textos que eu gosto muito. Eu vou para outros daqui a pouco, para basear biblicamente a minha fala. Quando Jesus Cristo, Ele morre na cruz, em nosso favor, Ele depois é ressuscitado, e a Bíblia diz que a Maria e alguns outros discípulos vão lá no onde Jesus foi enterrado, no túmulo, na tumba. E quando eles entram lá, o túmulo que Jesus havia sido colocado estava vazio. E a Bíblia nos diz, está registrado no Evangelho de Lucas, que quando eles entram lá dentro, André, da onde Jesus estava, a Bíblia fala que eles encontram no Evangelho de João, capítulo 20, nós encontramos esse relato de que os discípulos entram lá, e quando eles olham onde Jesus estava, Jesus Cristo não estava lá, mas o lençol que haviam envolto Jesus, o corpo de Jesus estava como? Estava dobrado. Muitas pessoas não prestam atenção nesse texto, mas eu gosto desse texto. Jesus, irmão, Rei do Universo, Ele foi ressuscitado e foi para o céu. Os querubins vieram para adorá-lo, mas Ele não se esqueceu de dobrar o lençol. A Bíblia diz que os discípulos dizem que encontraram um lençol que haviam envolto Jesus no canto dobradinho, organizado. Não é? Às vezes nós queremos mudar o mundo, mas não conseguimos organizar a nossa cama, não conseguimos organizar a nossa mente, e muito da nossa casa, irmãos, me entendam, eu também tenho casa, a nossa vida é uma correria, mas a palavra é para desafiar o nosso coração, e que Deus nos dê essa graça, para que a gente possa organizar a nossa vida financeira. Às vezes nós não sabemos mais nem que devemos, quanto devemos, para quem devemos, quanto que entra, quanto que sai. E aí a gente vai na igreja e pede bênção, graça divina, prosperidade, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos estar organizados na vida financeira. Se nós queremos bênção de Deus, a gente precisa de uma organização, a fim de que a bênção de Deus venha sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Deus é gracioso e Ele nos socorre, sim. Mas a Bíblia, ela antecipa os problemas, nos mostrando princípios, a fim de que nós vivamos dele para termos uma vida abençoada. Não é? Como é que está a nossa casa? E muito da nossa casa, e digo isso com muito temor e com carinho, para não ofender os irmãos. Mas muito da nossa casa, daquilo que está no nosso dia a dia, reflete o nosso coração. A desorganização ambiental é reflexo de uma mente desorganizada. A desorganização financeira é reflexo de um coração desorganizado, de um coração que não está conectado com Deus, de um coração que não está conectado com um Deus que tem um caráter organizado. Pastor, então como que eu devo fazer? Nós devemos clamar ao Senhor, pedindo que Deus organize o nosso coração. Tem pessoas com sentimentos desorganizados dentro de si, não sabem se amam, se odeiam seus parentes, não sabem se devem servir ao Senhor com mais intensidade, com menos.
não sabe como lidar com os filhos. Mas o Senhor te trouxe hoje aqui para falar para você que Ele quer organizar o seu coração. Ele quer organizar a sua vida. E a palavra dEle é poderosa para isso. Assim como na criação, a face da terra era desorganizada e vazia. Quando o texto é sem forma é o quê? Desorganizado. Não havia forma. E vazio. O Senhor começou a falar, haja isso, haja luz, haja. E Deus começou a trazer a organização. Separa a terra das águas, separa o céu, separa as águas. E as coisas começaram a ficar lindas. E depois Deus falou, e olhou tudo e falou assim, eis que tudo isso é muito bom. E no 7º dia Ele descansou. Um coração descansado é fruto de uma vida organizada. Um coração que vive a abundância de Deus. Lembra que Jesus falou, eis que eu vim dar a vocês vida e vida com abundância. O reflexo de uma vida abundante é uma vida que você olha em Deus e diz, olha Deus, dentro daquilo que está na minha possibilidade, eu tenho levado a minha vida organizada. Agora daqui para frente, Senhor, faça o seu milagre. Deus, Ele quer trazer isso para o nosso coração e para a nossa vida. Eu vou trazer aqui alguns textos, por exemplo, eu não vou nem olhar no texto, mas os irmãos vão lembrar, porque são textos muito conhecidos. A Bíblia nos diz lá, em capítulo 18, do livro de Reis, 1 Reis, que a Bíblia fala que Eliseu, ele precisou consertar o altar. Lembra? Eliseu estava diante do povo, foi desafiado para que ele orasse, a fim de que Deus respondesse. E ao invés de ele chegar lá e falar, vou orar agora, oh, aleluia, desce fogo do céu, venha, Senhor, derrame aqui o seu anjo, e tal. Primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz que ele foi lá e organizou e reformou o altar. Tinha algumas pedras fora de lugar, o altar estava meio bagunçado, ele foi lá, organizou o altar primeiro. Antes de orar ao Senhor pedindo fogo de Deus, ele foi lá e organizou o altar. Está lá, no livro de Reis, capítulo 18. E depois de ele organizar o altar, a Bíblia diz que ele tacou água em volta do altar em um rego, para dizer que realmente Deus ia fazer um milagre, e orou. E a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu. O fogo simboliza o milagre, a intervenção divina. E a Bíblia diz que o fogo lambeu a água, secou tudo, queimou o sacrifício. E todos viram que o Senhor era Deus na vida de Eliseu. Mas para que todas essas coisas acontecessem, antes ele organizou o altar. Organizar o altar significa deixar as coisas organizadas, a vida organizada. Você quer a intervenção de Deus, você quer o fogo de Deus sobre a sua vida. Você quer, Stephanie, Deus abençoando você, na sua família, prosperando, derramando grandes bênçãos sobre as suas filhas. Você quer, irmão, isso para a sua vida? Então, o primeiro passo a fazer não é orar e pedir o fogo e a intervenção. O primeiro passo é organizar o altar. Em espírito de oração, em espírito de temor a Deus. Dizer, Senhor, me ajuda a organizar a minha vida. Me ajuda a organizar os meus sentimentos. Os nossos jovens que estão aqui. Não é? Senhor, me ajuda. Me guie os meus pensamentos, os jovens, para que o Senhor coloque alguém na minha vida, um jovem, uma jovem abençoada, a fim de que eu possa ter uma vida, uma família, direcionada pelo Senhor, direcionada por Deus. Antes de tudo aquilo acontecer, de Deus mostrar que de fato Ele estava com Eliseu, Deus instruiu o coração de Eliseu a organizar. E mesmo nas condições mais difíceis, Eliseu estava sendo ali, em público, sendo desafiado. Deus não negou a sua bênção e o seu milagre a Eliseu. Mas a primeira coisa que ele fez, ele não se avexou.
Ele podia se avexar, né? Todo mundo, vamos ver se é Deus mesmo. Se Deus está com você. Ele vai, Deus, manda fogo. Não, calma. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é arrumar um altar. Peraí, calma. Então, calma, irmãos. Você quer viver o milagre de Deus na sua vida? Quer desfrutar de coisas extraordinárias, de uma vida abundante em Deus? Calma. Organize o seu coração, a sua vida. Os seus planos diante de Deus. Funde os seus alicerces. Vai lá na sua família, acerte as coisas. Perdoa quem deva perdoar. Peça perdão a quem deva pedir perdão. Acerte as coisas. Sua vida financeira, dá uma repassada. Se não consegue, pede ajuda para alguém que tenha capacidade para isso. Para que você consiga ter uma clareza de onde você está, para onde você está indo. Organize o seu relacionamento dentro da sua casa, com os seus filhos. Coloque os pingos nos is. Tem coisas que nós precisamos dizer aos nossos filhos, aos nossos parentes, às pessoas que convivem conosco. Tem uma frase que diz que é melhor você ficar vermelho por um instante do que amarelo a vida inteira. Às vezes tem coisas difíceis de serem ditas, mas elas precisam ser ditas. Às vezes, um momento difícil de você falar, às vezes você não sabe a reação, se as pessoas vão gostar ou não, não é? Lá na sua casa, nos problemas, diga. Diga qual é as fronteiras, quais são, melhor, as fronteiras no relacionamento com a sua família, até onde eles podem ir, até onde eles não podem. Você é que diz. Tem gente que vem falar, pastor, eu não aguento mais, porque a minha sogra fica entrando na minha vida, fica entrando na minha casa. Irmão, você que define. Olha, até aqui eu permito, daqui não. É você que diz. Não aguento mais o meu filho, porque não sei o quê. Irmão, você tem que dizer para os seus filhos as coisas. Olha, é assim, assim. Enquanto você, filho, não for uma pessoa autônoma, poder pagar suas contas, poder tomar suas decisões, ter maturidade para tudo isso, enquanto você estiver aqui, você tem que me ouvir. Vai ouvir. Tem que ouvir. E não precisa gritar. Porque se você gritar, você está perdendo. Você sabia disso? A hora que você grita, você está perdendo. Você tem que falar calmo, com autoridade. Os filhos. Olha aqui, olha dentro dos olhos dele, diga as coisas. Preciso dizer para vocês. Organizar as coisas, colocar limites nas coisas. Não é? Limite aí para os cunhados, para as cunhadas, ou até aqui, você pode dizer, daqui para lá, não me ofenda, você não tem o direito de dizer essas coisas para mim. Diga isso. Fale, tenha coragem. As pessoas que você se relaciona, seja sincero. Organize a sua vida. Se você não está conseguindo lidar com alguma situação, então pare, organize aquilo. Isso vai ser maldição para a sua vida. Tem pessoas carregando sentimentos ruins, coisas ruins. Vai para a igreja, não consegue sentir, não consegue se conectar com Deus, não consegue. A música canta, todos tocando, alguns irmãos chorando, e o cara lá secão. Também o seu coração está atrapalhado, desorganizado, irmão. Organiza isso aí. A Bíblia nos diz que antes de você deixar o altar, a oferta no altar, se você lembrar de que tem alguma coisa contra algum irmão, lembra dessa passagem? Deixa a oferta ali do lado, vai lá, se acerta com o seu irmão, e depois você volta para sacrificar. E muitas pessoas estão buscando o Senhor, buscando, e não conseguem ter paz, não conseguem se conectar com Deus. Jovens, perdidos. Calma, tenham calma. Organize a sua vida diante do Senhor. Arrume o altar da sua vida, da sua história. Não é?
Irmão Nilton, tem uma história que diz que a sogra chegou na casa do camarada. O camarada falou assim: ô sogra, muito bem, né, que você chegou aqui, até que dia que você vai ficar aqui e tal? Ela falou assim: eu vou ficar aqui até a hora que eu começar a incomodar vocês e tal. Eu fui embora. Eu falei: mas já? Ele falou: mas já está indo, nossa, não vai nem entrar um pouquinho? Mas não vai nem entrar. É brincadeira, irmãos. É brincadeira, viu? Tenha compromisso em dizer as coisas, com elegância. Não precisa sair brigando com todo mundo, mas diga as coisas. Você sabia que na Bíblia tem mais não do que sim? Na Bíblia está cheio de não. Deus nos ama, sim ou não? O amor de Deus por nós é perfeito, não é? Sim ou não? O mais perfeito do amor. Deus não tem dificuldade nenhuma de dizer não para a gente. Inclusive os 10 mandamentos, ele podia dar 10 mandamentos positivos, né? Primeiro mandamento, ame. Segundo mandamento, obedeça aos pais. Terceiro mandamento, faça isso. Os mandamentos de Deus, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. Limites. Organizando as coisas. As leis de Deus não são pesadas, elas são organizadoras. Inclusive, quando nós vemos, por exemplo, no livro de Levítico, o livro de Levítico ele é escrito com a organização do povo de Israel quando saiu do Egito. Eles não saíram, a Bíblia fala que tinha 800 mil homens, irmãos, fora crianças e mulheres. No mínimo tinha 2 ou 3 milhões de pessoas que saíram do Egito para a Terra Prometida. Era muita gente. Eles precisavam ter organização. Organizaram nas tribos. As tribos eram organizadas, cada uma tinha o seu lugar em volta do tabernáculo. O livro de Levítico fala sobre isso. Montaram o tabernáculo onde a presença de Deus vinha, e em sul era a tribo tal, no leste era a tribo tal, no norte era a tribo tal. As tribos, as 12 tribos de Israel ficaram organizadas em volta. Tudo organizadinho. Para que pudesse ser um povo abençoado. E a Bíblia diz que todos os dias, durante o dia, uma coluna de nuvem os acompanhava, que era a glória de Deus. E à noite, uma coluna de fogo acompanhava aquele povo. Isso não tirou deles a necessidade de organização, de bênção. Aleluia. Eu creio nos dons do Espírito, irmãos. Eu creio que Deus fala, Deus cura. Eu creio que Deus tem dons maravilhosos para nos dar. Mas o meu desejo, do meu coração, não é só ver aqui uma igreja desenvolvendo grandes dons, carismáticos e com vidas, quando saem do culto, uma grande celebração, que desceu Deus aqui, você vai, na segunda-feira a sua vida está toda bagunçada. Isso não é o meu desejo. Meu desejo é ver Deus trabalhando na sua vida de forma extraordinária. Inclusive na bandeira do nosso país está escrito o quê? Ordem e progresso. Não é isso? É bonita essa frase. É do pensamento positivista. Ou seja, para a gente ter progresso, nós precisamos antes ter ordem, organização. É assim mesmo. Deus quer organizar a nossa vida, a vida da nossa família, os nossos filhos, todos unidos, num só propósito, olhando para o Senhor, para que nós tenhamos uma vida abençoada. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a Bíblia também conta uma história de um povo. Tem uns adolescentes aqui, então eu tenho que falar. Uma galera, né, Rogério? Eu estou estudando, diz que tem que falar assim agora. É a nova linguagem. Né, Paulo? Então, teve um povo lá, irmã Clarice, que se reuniram e falaram, vamos fazer uma torre. E começaram a fazer. Sem organização. Eles fizeram, chegou no meio, pararam de fazer porque acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro no meio, não tinha o dinheiro. E a Bíblia diz, Jesus conta a história e diz que eles ficaram envergonhados. Obrigado, irmão André. Deus abençoe.
gente já organizou aqui. 8h10 o André ia trazer água. Tudo organizado aqui. E aquele povo, eles construíram, mas acabou o dinheiro deles. Na metade da obra, eles ficaram envergonhados. E Jesus fala assim, antes de a gente construir alguma coisa, o que a gente precisa fazer? Lembra que Jesus disse? Então, lá, Evangelho de Lucas, capítulo 14. Se você quiser anotar aí, quem vai ouvir depois, se você quiser rever essa mensagem, depois você vê lá no nosso Facebook, você vê esses textos. São importantes, eu não estou falando aqui só da uma palestra, é uma mensagem bíblica. Estou dando textos bíblicos. A Bíblia nos diz que Jesus falou, olha, antes de vocês construírem alguma coisa, vocês precisam parar e fazer contas. E Jesus, na verdade, usa esse texto, ele não está falando de finanças ali, ele está usando sobre uma organização de vida espiritual. Mas ele usa essa história para falar isso, para nos ensinar. E essa história se aplica, essa parábola se aplica em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Antes de fazer alguma coisa, precisa parar, se organizar e fazer. Né? Vai fazendo, atropelado. Igual tem um irmão na internet que fala, que isso, varão? Que isso, varão? Não, e vai, e faz uma coisa, e sai do serviço, e vai no outro, e abre um CNPJ, e fecha, abre outro CNPJ, e fecha, e abre outro. Mas, irmão, onde você quer ir? Para onde você quer ir? O que você quer a bênção do Senhor? Organize a sua vida diante do Senhor. Onde você quer chegar? Faça planos, coloque-os diante de Deus. Tem um versículo que diz assim, amém, irmãos? Já estou indo para o final. Tem um versículo na Bíblia que fala assim, os planos do coração do homem, o coração do homem há muitos planos, mas a palavra final é do Senhor. Tem muita gente que usa esse versículo para dizer que a gente não precisa ter plano. Né? Você não precisa ter plano nenhum, não, porque os planos nossos não valem nada, o que vale é a palavra de Deus. Não, irmão, Deus nos guia por meio dos nossos planejamentos, em oração. Senhor, me guie pelas suas veredas, me guie pelos seus caminhos, mas você tem um plano, um projeto para apresentar diante do Senhor. E está aberto para que Deus direcione. Mas a gente precisa ter um plano. Você tem um plano para a sua vida? Uma vez o Márcio pregou uma mensagem aqui, e ele nos desafiou assim, né, de forma didática. Ele falou assim, você consegue visualizar você daqui 5 anos? Daqui 10 anos, quem será o Fábio daqui 10 anos? Né? Quem será o pastor Uman daqui 10 anos? Será que daqui 10 anos eu vou ter cabelo de novo? Pode ser que vai que cresce. Né? Onde eu vou estar? O que eu vou estar fazendo? Exatamente eu não sei, ninguém aqui sabe. A gente não sabe de amanhã, mas a gente precisa ter um plano. Um projeto de vida. Organize a sua vida espiritual. Organize a vida da sua família. A vida da sua casa. E nós poderíamos dizer tantos outros textos em relação à igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a Bíblia faz uma analogia em relação à comunidade de igreja, como se fosse um corpo. E ele fala, o corpo tem um braço que faz uma coisa, tem a perna que faz outra, a orelha faz outra. Cada membro desse corpo faz algo diferente do outro. Isso é igreja. Cada um. Antigamente tinha uma musiquinha que falava assim, Rogério, ado, cada um no seu quadrado. Se não fizer assim, não dá certo, irmãos. Não dá certo em igreja, não dá certo em família, não dá certo em empresa, não dá certo em lugar nenhum. Não é uma bagunça. Um quer fazer o serviço do outro, e ninguém faz o seu. É incrível. Primeiro, todo mundo acha que é chefe. Todo mundo quer chefiar. Né? Uma vez eu estava conversando com uma jovem, cheia de ideias, cheia de força para trabalhar na igreja e tal. Ela falou assim, pastor, eu quero fazer um curso sobre liderança. Eu falei, olha que bênção, é mesmo, é. Mas não quero um curso de liderança, assim. Eu quero ser líder dos líderes. Eu falei, eita, olha, que já.
e inclusive dentro da organização, de uma vida organizada, no reino de Deus, anota isso no seu coração. No reino de Deus, tudo começa pequeno, e depois cresce. Jesus disse isso. Jesus disse, o reino de Deus é semelhante a uma pequenina semente, pequenininha, que plantada, depois ela vai ser regada, ela vai crescendo, 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 até se tornar uma grande árvore com frutos, onde aninha pássaros de todas as qualidades. Tem gente que já quer ser uma árvore para dar sombra para todo mundo, tem solução para o problema de todo mundo, mas a própria vida não tem solução. Cresça primeiro, irmãos. Você quer ser um grande líder, uma grande líder, então começa aprendendo, começa servindo, começa crescendo. Quer ser um grande pai de família, então aprenda, dê ouvidos, converse com os irmãos mais velhos, eles têm experiência. Nós vivemos um tempo em que a juventude despreza o conhecimento dos mais velhos, só porque eles não sabem jogar o joguinho deles. A vida não é só joguinho não, irmão. A vida são coisas complexas, que os mais velhos têm muito a nos ensinar, muito. Aquele irmão, aquela irmãzinha, que você acha que talvez não tem tanto conhecimento, porque não sentou em uma universidade, não tem, né, as palavras dos vernáculos, mas tem experiências, passou por dores, sofreu traições, passou por dificuldades na vida, quis um dia comer algo que não pôde, tem experiências de humano, de ser humano. E a gente precisa parar para ouvir, para crescer junto. Organização, cada um no seu lugar. Dentro da nossa família, cada um no seu quadrado. Vó querendo ser mãe. Ô, vós, vocês são vós, não são mães. Ô, mães, não terceirize a responsabilidade de educar seus filhos para os avós. A responsabilidade é sua. Seja mãe, seja pai, seja corajoso. Nossa, tem gente que tem uma coragem de brigar na internet, uma coragem, xinga todo mundo. Mas com o filho, com o Juninho, o Juninho olha e já treme, irmão. Fala para esse Juninho aí, que ele está errado. Fala, Juninho, você está errado, rapaz. Você não tem coragem de falar para o Juninho que ele está errado, irmão? Ele é uma criança. Tem pai que é assim. O pai está com problema no emprego, vai falar para o Juninho, ô Juninho, papai está com problema no emprego. Pedir conselho para o Juninho, irmão. Para, irmão, com isso. Se comporte como um homem de Deus. Você é pai, assuma esse papel. Eu sei que para assumir papéis de liderança é difícil. Tem que ter bala na agulha. Mas então tenha. Nossa, pastor, hoje o mundo é tão complexo. Então estude a respeito da complexidade do universo do seu filho. Compre livros. Está aqui a doutora Georgia. Faça uma consulta lá, pergunte livros para ela vai te indicar para você ler livros, para você se preparar para ser pai. Eu não sei como lidar com o Juninho. Se prepare, meu irmão. Se prepare para ser um pai, se prepare para ser uma mãe. Conforme, os adolescentes me deixam com o cabelo em pé. Então, se prepare para ser mãe de adolescente. Ore ao Senhor, busque recursos, hoje há. Organize a sua vida. Tenha essa destreza. Eu falei sobre igreja, falei sobre família. Para terminar, o próprio Deus, como eu disse, o caráter dele é organizado. E nós vemos isso na Trindade. Dentro da teologia sistemática, a gente estuda uma matéria que chama economia de Deus. Deus é um só, mas são três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem o seu papel. E nenhum entra no papel do outro, sendo Deus. Um dia, os discípulos perguntaram para Jesus, Jesus, quando há de ser o dia final e tal? Jesus falou assim, isso aí, nem eu nem o Espírito sabe, isso aí é coisa do Pai. Não me meto nas coisas dele. Ele cuida das coisas dele, eu cuido das minhas. Que coisa extraordinária. Um só Deus, em comunhão plena e perfeita. Mas em três pessoas, cada um faz o seu papel dentro da Trindade.
organiza a sua vida. Para de querer ser presidente da república, irmão. Tem gente que tem umas conversas que... Nossa, consegue resolver o problema do Brasil. Não consegue dobrar o lençol da sua casa. A hora que você... A pia não limpa. Mas, nossa, se eu fosse o senador, o Dias Toffoli, larga aqueles hominhos lá, irmão. Cuida da sua vida. Cuida dos seus filhos. Levanta de manhã. Não, essa semana eu vou ser brilhante no meu trabalho. Vou me organizar. Eu vou ser uma bênção. O Espírito do Senhor estará comigo. Eu vou fazer a diferença na minha casa. Vou ser um pai. Semana que vem é a mesma coisa. Pessoas que têm palestra para tudo na vida, mas a própria vida desorganizada. Então o Senhor te trouxe hoje aqui para dizer que Ele quer e Ele tem poder para organizar a sua vida, a fim de que o fogo do Espírito possa descer sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, e você possa viver coisas extraordinárias de Deus na sua história. Poderemos passear na Bíblia aqui. Todos os lugares que você olhar, Deus agindo. Ele age de forma organizada, porque é do caráter dele. E se nós queremos ter uma vida abençoada, devemos imitá-lo nesse aspecto. Eu quero orar por você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia.